Olá, minhas fênix! Mais um Papo de Fênix para vocês, com um novo episódio que eu simplifico na palavra representatividade. O momento atual está a passos de decidir futuro de municípios em todo o Brasil. E nosso tema de hoje, mulheres na política. O Papo de Fênix é um papo aqui para trazer você para a conexão, inspirar você e trazer muita informação. Feliz demais em receber 3 mulheres que fazem muita diferença na cidade e também no meio político. Zezília Martins, Dayana Faedo e também Simone Freitas, para discutir os desafios, as conquistas das mulheres nesse âmbito, né? Tanto um cenário nacional como também municipal, né? E a gente vai explorar experiências, visões de cada uma. E eu começo falando com Zezília Martins, que está vereadora. Eu gosto quando ela fala, né? Está vereadora. Eu acho que se aplica muito bem. E é candidata também à reeleição. Corajosa. Zezília. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Já quero agradecer a Deus por você ter feito esse convite, Noelma. Estar aqui com 2 mulheres extraordinárias e dizer que somos 3 mulheres extraordinárias do lado de uma mulher extraordinária. Uau! Você representa muito bem nós, mulheres, também aí na sua função. E o que a gente diz é que nós precisamos de mulheres, né, ocupando os seus espaços, e você ocupa o seu espaço muito bem. Então, já quero dizer aqui, meninas, que ela está de parabéns, o programa está de parabéns, que na verdade é o podcast dela, está de parabéns, porque quem não precisou renascer das cinzas, recomeçar. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Zezília. Você tem uma ficha técnica bem extensa. Fala um pouquinho, né? Você é casada, mãe de 3 filhos, mora em Lem desde 2021, católica atuante. O que mais? Pois é, eu tenho 2 filhos e eu costumo dizer que são 3, né? Eu adotei o filho do meu marido, Eduardo Henrique, que hoje tem 22 anos. E o marido também às vezes é filho, né? Ah, tá. Então vamos colocar aí 4, que é verdade. É verdade, né? E é isso, né? Realmente, né? Hoje eu costumo colocar na minha biografia que eu sou mãe, que eu sou cristã católica atuante, né? Mas de formação tecnóloga em processos gerenciais, sou coach em desenvolvimento humano, sou palestrante, né? Sou produtora de eventos empresariais e também motivacionais. E também quero dizer que estou vereadora, né? Então, além de tudo isso, eu peguei essa missão. Então, eu coloco o cargo de vereadora como uma missão. Estou vereadora e gostei, pelo visto, né? Vou para a reeleição. Zezília, você tem uma trajetória já consolidada, né? São 4 anos de experiência, mais aí o tempo prévio de preparação, de estudo, né? Todo mundo que se dispõe a este cargo, que é extremamente importante, precisa saber do que se faz, o que se pretende fazer. E algo que eu sempre quis saber de você é o que te motivou a entrar na política e se você teve medo. Medo a gente tem, mas a gente tem a coragem e vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. Eu acho que o motivo que me motivou é o mesmo de todas. É a falta de mulher na política e a importância da mulher estar lá. E aqui na Câmara de Vereadores de Luiz Eduardo Magalhães, a necessidade era gritante. Não tínhamos nenhuma vereadora. Verdade. Não tínhamos nenhuma vereadora. Então, olhar para uma Câmara de Vereadores, aonde saíam as leis, né, aonde a gente tinha que ter uma representatividade e não ver, isso foi que me impulsionou. Mas posso dizer também que quem motivou foi as pessoas. Então, já com o trabalho, eu sempre fui da política social, nunca da política partidária. Você tem uma veia artística e também não, social. política. Social, né? Eu venho fui presidente do maior bairro de Luiz Eduardo Magalhães, eu fui conselheira tutelar, eu atuo muito, né, em serviços sociais da igreja, eu fui diretora da Associação Comercial e Empresarial de Luiz Eduardo Magalhães. Querendo ou não, tudo isso envolve a política, nunca partidária. Mas quando eu decidi apoiar um deputado que não tinha nenhum nome feito na cidade de Luiz Eduardo Magalhães e sozinha consegui dar 1.926 votos para ele, ele mesmo disse: mulher, tu leva jeito. E aí você mergulhou. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas que conviviam comigo, né? E as pessoas, será que dá certo? Será? Você me apoia? E aí eu comecei a ouvir das pessoas assim: você tem perfil.
mas não é que pode dar certo isso? Eu já tinha o desejo, né, de realmente poder ajudar mais minha cidade, fazer mais por minha cidade. E isso, virei secretária parlamentar desse deputado, que nós conseguimos eleger ele, e comecei a atender com as emendas parlamentares deles, as associações, as comunidades, e as pessoas começaram a enxergar em mim o perfil político. A política precisa de uma pessoa como você, de uma pessoa que dá atenção, de uma pessoa que tem compromisso, de uma pessoa que responde. E aí eu coloquei isso no meu coração e foi. Lembrei de uma questão muitos anos atrás, em que eu fui à frente, né, da Câmara numa sessão para falar sobre um problema, sobre a distribuição de água, não vamos falar sobre a empresa. E aí eu estive nessa briga, né, em função do bem comum, e você chegou a mim. Eu lembro disso. Também lembro. Aí, puxou na memória. Pouco tempo depois você se candidatou. Mas me diz uma coisa, e o medo? Você teve medo de quê? Medo do fracasso? Eu tive medo de não dar conta, né? Era algo muito novo para mim. Então, algo extremamente masculino, dominado por homens, né? E eu tive medo de não dar conta. Gente, eu nunca me envolvi com isso, com leis, com projeto, com indicação, com ofícios. Que papelada é essa? Que burocracias são essas? Tive medo de não dar conta. Mas sempre fui uma mulher movida a desafios. Né? Então, assim, tudo que me coloca nas mãos, eu não sei, eu vou aprender. Eu tenho pessoas que vão me ajudar. Eu vou ter assessoria, eu vou ter amigos políticos. Então, eu vou. E graças a Deus, e também uma confiança muito grande em Deus, porque eu sou uma mulher católica atuante, mas de muita fé. Então, sempre colocando nas mãos de Deus. Se o Senhor me colocar, o Senhor me capacita. Sempre foi, a gente sempre ouviu, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, eu me via na posição de uma escolhida. E aí eu tinha certeza que eu seria capacitada por Deus, pelos amigos, pela assessoria. Então, isso foi me motivando. E eu fui trabalhando e, graças a Deus, hoje posso dizer, não preciso provar nada para ninguém, mas eu posso dizer que estou preparada. Eu lembro que eu entrei numa live e eu fui confrontante com ela, né? Fiz algumas perguntas. E, menina, essa última campanha foi uma loucura, né? Foi um embate. Foi. A política local, gente, interior baiano, o bicho pega. Em outras palavras, o bicho pega. Essa eu tô achando suave, viu? Começou suave, eu acho que vai continuar assim. Que vai continuar. Que a paz se mantenha. A Zezília, ela tem essa ligação direta com o empreendedorismo feminino. E nós temos aqui a Simone Freitas, que é uma empresária antiga, eu diria desbravadora praticamente, de Luiz Eduardo Magalhães, e concorre ao cargo de vereadora eleições 2024. Viúva do nosso saudoso Alaídio. Quem não conhece? Você conheceu, Zezília, Alaídio? Conheci. Daiana? Conheci, sim. Pois é, gente. Eu lembro... bigodudo, todo pomposo, eu lembro dele no restaurante. Verdade. E aí, em Lem, desde 1986, meu Deus, eu tô falando dele porque eu presumo que Simone tenha, obviamente, uma inspiração, né? Com relação a ele, porque ele foi vereador no primeiro mandato em Lem e teve, assim, uma história inspiradora, uma participação importantíssima, né, no desenvolvimento da nossa cidade, enquanto vereador, enquanto empresário, e também a associação, né, a AMA, a antiga AMA, foi ele, né, que desenvolveu. Então, a partir disso, toda a ramificação empresarial, né, os tentáculos, e foi acontecendo. A minha pergunta além dessa inspiração que eu gostaria que você falasse, né, primeira vez nesse meio, quanto mulher, quais são as suas expectativas para essa nova fase na sua vida, Simone? Obrigada, Noelma, pelo convite, né? Por esse papo fênix aqui, super distraído. Você é uma fênix, Simone, sim, né? Passar por um luto que você passou e tomar os negócios da família, né? Enquanto mulher, e muito tempo atrás foi de pulso muito firme. Você é inspiradora. Sim. E eu cheguei aqui em Luiz Eduardo, que era Mimoso do Oeste, em 1994. Então, foi nesse ano que eu encontrei a Alaídio Castilho. Então, o Alaídio que esteve aqui em 1986 e depois vocês conheceram aqui. Entendi. Isso. Então, eu vim para Mimoso do Oeste, né?
em 1994. Foi assim que eu conheci o Alaídio, que foi como se fosse encontro de almas. Que Então, lindo. encontro de almas mesmo, porque ele vinha de uma luta igual a minha. Ele também veio de uma família muito humilde, igual eu, da região de Irecê. Então, eu vim da região, porque todo mundo que é do Santa Cruz fala que é da região de Irecê. É verdade. Eu sou de Central, mas a gente fala é da região de Irecê. Então, quando eu mudei para cá em 1994, foi um encontro de almas mesmo. Ele veio de uma trajetória, assim, muitos projetos e muitos fracassos. Então, eu acho que nós unimos. Ele sabia fazer tudo e eu administrar tudo. Então, Simone, teve também uma fundação de uma rádio, a primeira rádio de Luiz Eduardo. Você esteve diretamente ligada, não? não, assim, a gente, quando chegamos aqui, em 94, não tinha ainda a Associação dos Moradores do Mimoso do Aracruz. Então, a gente chegou no bairro, que é Santa Cruz, então a gente foi trabalhar lá como corretores. Não tinha nada para lá, aquele lá, só tinha 7 casas, né? Que muitos sabem, é aquele brega lá da Regina, só... Então, ali nós fomos trabalhar no bairro Santa Cruz, como corretores, para o Haroldo da Cruz, né? Então, a gente começou a desenvolver e vinha muita gente de fora, mas a gente estava muito difícil vender lote, porque não tinha água nem luz. Verdade. Então, era muito complicado vender um lote sem luz. Beleza, eu morei muitos anos, sem a gente estar junto, lá no bairro sem luz, mas sem água é difícil. Então, loteador Aracruz. Era Aracruz? Era Aracruz. Entendi. Entendeu? Não sabia que era desbravado ali pelo Laísio. Isso. Aí a gente, só nós que começou a vender os lotes ali. Então, nós era corretores ali daquele bairro. Então, a gente sentia muita dificuldade de vender o lote ali. Porque... Era só lama essa cidade, Não, meu e lá Deus era do só céu. mato e depois lama e mato, né? Então, aí a gente, nós pensando, vamos colocar uma associação. Aí foi onde que veio a associação do Aracruz, que furamos poço artesiano e colocamos água. Aí vendia o lote e a pessoa mudava, já tinha água lá, através da associação. E a pessoa pagava uma taxa por essa água. Então, assim, nós começamos a desenvolver o bairro mais ainda. Mas aí o nosso grande problema na época... que o bairro era chamado de Iraque, né? Quem lembra? Eu lembro, claro. Uma fama de perigosíssimo. Isso. Se saísse à noite, podia correr o risco de morrer. Eu já morei lá e sofria grandes preconceitos. Tem honra, Até viu? hoje. Minha história Tem do até Eduardo hoje, Magalhães até hoje. começou no Iraque. E a minha está até hoje. A minha está até hoje. E aí a gente fomos fazer o trabalho da comunidade sobre esse nome. Então, toda vez que alguém subia lá, a gente já falava, quando o pessoal falava onde você mora, falar no Iraque, não, eu não moro no Iraque, eu moro no Santa Cruz. Santa Cruz, e a gente começou a fazer aquele movimento. Você não mora no Iraque, você mora no Santa Cruz, até que foi sumindo, né, aos poucos. E aí vocês tiveram um restaurante também? Não, aí a gente começou nisso aí chegou em Embasa, né? E aí a gente ficou sem função, a associação. Aí ele, como locutor que ele gosta, de um tal do microfone, ele falou, não, agora eu vou montar uma rádio. Agora vamos atrás de uma rádio. Então, ele sempre, quando ele queria, ele corria atrás. Isso me inspirou muito nisso aqui que eu estou fazendo hoje. Parabéns. Porque a gente lembra tudo que ele queria e a gente tem que ter motivação na vida para frente, para desenvolver, né? Então... isso me inspirou muito, eu estar aqui hoje. Vocês não tinham um restaurante? Não, não, a gente tinha uma lanchonete na esquina ali do bairro. Eu lembro. E a lanchonetezinha pequenininha. Aí como começou esse restaurante? Mas sim, então tinha um restaurante. Mas aí eu vou desse restaurante. Não, essa lanchonete, a gente tinha lá, dava bastante movimento. E ele, o goiano como ele é, começou a fazer uma galinha com arroz. E ele ia comer lá e chamava. Ele gosta muito de conversar com os amigos. Ele, vou fazer a galinha hoje. Aí sentava ele lá. E aí a galinha era 10 homens num dia, no outro dia era 20. Aí ele falou assim, esse trem tá bom, vamos montar um restaurante. Então aí a gente começou a montar, fazer as puxadinhas, porque era, fazia, aí aumentava, fazia. Aí virou aquela churrascaria sertaneja. Eu tava tentando lembrar Alves, né? Todo mundo, até hoje fala, né? Que a comida boa, organização. Virou uma referência. Foi 12 anos ali. E engraçado que foi
eu contratei, é a mesma equipe, com 12 anos, eram as mesmas cozinheiras. Por isso Que que bom. sempre a qualidade era a mesma. Simone? Ninguém saiu do Quando restaurante. o senhor Alaídio, o seu papel, assim, enquanto apoiadora esposa, quando ele se candidatou, você se opôs ou foi, assim, já de imediato, abraçando a causa? Não, quando ele já quis, eu já quis também. Eu sempre gostei de política. Entendi. Só que ele tinha esse dom. Eu sempre fui dos bastidores. Tudo eu que organizava tudo. Então, até projeto para a Câmara dele, ele queria desenvolver, ele mandava eu pesquisar como é que faz. Então, eu sempre fui dos bastidores, mas eu sempre participei firmemente ali. E ali a gente envolveu. E a Câmara do primeiro mandato, eu falo que ali era a verdadeira Câmara, era aquela, assim, era gente da sociedade. Não tinha ninguém, assim, uma pessoa que nunca produziu e era selecionado, tirou. Era o Lucificanha, que era um fazendeiro. Era Jaime Capeleço, que também. Né? Era a Ana Amélia, que tinha um desenvolvimento. Então, todo mundo Como, tinha uma Cecília, história. perdão? Não, eu tô falando, a primeira Câmara era realmente aqueles que desbravaram uma cidade, com né? certeza. Construíram como a eu cidade, acho que né? tem que ser, né? Assim, saiu Tem história com uma a pessoa cidade, né? da sociedade, dos problemas, e fala assim, agora eu vou servir um pouco ali. Ter os seus projetos, fundamental e dar oportunidade para outras pessoas, né? Eu acho isso importante. Daiana Faedo também está vereadora e concorre à reeleição. Daiana, conta um pouquinho sobre esse papel todo seu. Noelma, primeiro quero agradecer pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte do Papo Fênix. Agradecida Estou realmente estou. me sentindo aqui uma fênix, Mais né? uma baiana de Canarana. Fala De um pouquinho sobre essa sua Canarana. história. Então, eu cheguei aqui em Luiz Eduardo em 2004. 2004. Estou há 20 anos em Luiz Eduardo. Sou de Canarana, interior aqui da Bahia. Cidade bem pequena. Tenho muito carinho por Canarana, mas minha cidade de coração hoje é Luiz Eduardo Magalhães. Eu realmente... Você é esposa do seu Renato. Isso, Renato Faedo, justamente. Nós nos casamos, temos 2 filhos, a Alice, de 12 anos, e o José Miguel, de 3 anos, que, inclusive, após as eleições, assim que eu tomei posse, na verdade, descobri que estava grávida. Foi uma grata surpresa. Não sei como, gente. Conseguiu fazer Durante a campanha e fazer um filho. Eu não sei como. Engravidei durante a campanha. Ele até brinca, ele diz assim, você poderia ter tido mais votos, né? Mas... Expertise feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Justamente, isso mesmo. Verdade. E assim, cheguei em Luiz Eduardo e essa cidade me proporcionou muitas oportunidades, né? Eu sou muito, Pra todas nós, muito, que muito, maravilha. muito Verdade. apaixonada por Luiz Eduardo, né? Aqui tive algumas experiências profissionais, né? Sempre no setor privado. Aí, assim que eu tive a minha primeira experiência com o setor público, foi onde a chave virou, sabe? E eu vi que a gente precisava, assim, colocar pessoas melhores na política, que a gente precisa se dispor, né? Levantar da cadeira, parar de reclamar e fazer alguma coisa para mudar. E naquela ocasião, como a vereadora Zezília também relatou, não existia nenhuma mulher naquela legislatura, né? Na legislatura anterior, não tinha nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. E aquilo me trouxe, assim, uma insatisfação, né? Porque eu falei, nossa, a gente realmente precisa de representatividade feminina na política. E o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Até que comecei a trabalhar, assim, em bastidores também, porque o meu marido sempre foi envolvido com política. E eu nunca tinha pensado na possibilidade de sair dos bastidores, de me candidatar a um cargo político. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, em uma certa ocasião na minha casa, onde meu marido estava com algumas lideranças políticas, né? Tinha lá, ele reuniu uma média de 40 a 50 homens. Pouca gente. Meu Deus, uma reunião por 40 líderes. Todos homens. E aí houve né? um convite, e isso? aí, não, ele estava fazendo essa reunião na minha casa. E eu fui levar ali o arroz, a salada, para eles ali que estavam fazendo aquele churrasco, falando sobre política, estratégias políticas, né? Estava ali próximo também das eleições, já estavam articulando. E nessa ocasião em que eu fui levar a salada, eu fiquei escutando, ouvindo eles falar. No final, pedi a palavra e perguntei se eu poderia contribuir com a fala. E eles me deram a oportunidade. Intrépida. E aí eu falei, e naquela ocasião
já se levantaram, temos uma candidata a vereadora. Uau! E eu falei, não, gente, eu não tenho intenção, não tenho perfil. E eles têm, sim, você tem perfil. E, na verdade, eu não sabia que eu tinha perfil, mas eu sempre gostei muito de gente. Eu sempre gostei de servir, sempre gostei de ser útil, mas nunca tinha me atentado que a política poderia me proporcionar isso, né? E aí, então, veio o convite por parte de um candidato naquela ocasião. E, assim, houve uma resistência inicialmente da minha parte, mas aí, quando a chave virou, eu realmente falei, não, a gente precisa de mulher. Então, você não sofreu um preconceito. Os homens que te impulsionaram e você que sentiu uma trava. É importante a gente falar disso. Isso, verdade. No meu caso, foi assim. Eu fui muito impulsionada por esse grupo de homens, né? E o candidato também me incentivou bastante. E depois veio o meu marido trabalhar na minha mente em casa, né? Ele já gostava. E aí eu decidi aceitar o desafio. Primeiro fui botar o meu joelho no chão, orar a Deus, pedir permissão a Ele, né? Sabedoria, que Ele me preparasse. E eu senti uma tranquilidade, uma paz de espírito. A paz, juízo da decisão. Exatamente. E senti que essa paz era uma permissão, mas que eu teria que pagar o preço, né? Que Ele não ia me dar a vitória, eu ia ter que correr atrás. E assim foi a minha campanha, né? Foquei muito na defesa dos direitos da mulher, né? Da representatividade feminina. Na Câmara de Vereadores você desempenha um papel importante, que você é procuradora da mulher. E eu quero saber qual que é a dor feminina que, enquanto procuradora de mulher, você resolve nesse cargo? Qual que é a posição de influência assim, que atua na política nesse sentido, né? Fala dessas realizações para nós. Não, para você ter uma ideia da importância da mulher na política, né? Hoje, nós temos 3 mulheres na Câmara de Vereadores, né? Com essa gestão, com essas mulheres, nós conseguimos implantar na Câmara de Vereadores a Procuradoria da Mulher. Então, hoje nós temos 3 procuradoras lá. As 3 vereadoras são procuradoras. Isso. Eu sou a procuradora titular, Zezília, mas nós temos a Zezília como procuradora primeira, né? Primeira procuradora adjunta. A Sandra da ONG como segunda procuradora adjunta. Entendi. E eu como procuradora titular. E a gente trabalha não só a violência doméstica, que é um grande problema. E crescente. Né? Como também o empoderamento feminino, violência política, todo tipo de violência, né? Então, é um órgão institucional que é mais uma ferramenta, né, de combate à violência doméstica, mais uma força aí nessa rede de proteção às mulheres. E ainda nessa bandeira de defesa dos direitos da mulher, a gente conseguiu estar vereadora, né? Consegui estar vereadora, tivemos êxito na campanha e como defendi durante a campanha, assim venho defendendo durante o meu mandato, né? Essa tem sido a minha principal bandeira durante esse meu mandato e eu tenho, assim, muita honra de representar as mulheres da minha cidade. Ouvindo a história de vocês aqui, eu fico, uau, sabe? 3 grandes mulheres, 3 baianas, como dizemos, arretadíssimas, né? Estou bem feliz desse papo, tanto que está agregando, inclusive, a minha vida. Vocês são realmente inspiradoras, sem bajulação, porque isso é uma coisa que eu não faço, viu, gente? Vocês sabem. Ó, eu trouxe uma linha do tempo aqui, da conquista da mulher. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Somente em 1932, mulheres conquistaram o direito ao voto, olha só, né? Então, mesmo com a proclamação da República no Brasil, 1889, somente 20 anos depois, gente, é que nasceu o Partido Republicano Feminino com a ferramenta de defesa de direito ao voto. Obrigada, feministas! Grande luta, grande conquista. E aí, gente, eu pergunto para vocês todas, né? 2024 agora, tantos anos que passou, né? Tanta luta que travaram para que a gente tivesse todo esse direito de vocês estarem inserida, tendo voz e vez, né, no meio do político. Como é que vocês avaliam, assim, o cenário político nacional, né? A mulher no cenário nacional. E também, claro, em Luiz Eduardo Magalhães, né? E o que a gente precisa lutar mais para que as mulheres ganhem mais espaço nesse sentido, no meio político? Posso começar? Claro! Não, eu sempre falo,
que existe, sim, um caminho longo ainda a ser trilhado, né? Para que as mulheres tenham mais protagonismo na política. E assim, só que eu falo também que existe uma explicação histórica para isso, né? Como você citou aí, nós não temos tanto tempo assim de atuação, né? Nós não temos muito tempo que conquistamos o direito ao voto. Então, tem apenas 92 anos que a mulher conquistou o direito ao voto. Existe essa explicação e também existe uma questão cultural. Agora, nós não podemos achar que está tudo certo. Não está tudo certo. A gente precisa se mover, né? A gente precisa incentivar essas mulheres a participar cada vez mais. No cenário né? nacional, a gente sabe quantas mulheres nós tivemos na presidência, né? Não é? Apenas uma. Justamente. E nós, mulheres, somos a maioria dos eleitores. Nós representamos mais que 50% do eleitorado brasileiro. A última pesquisa está de 54%. Então, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, né? Então, a gente precisa, sim, buscar cada vez mais ocupar esses espaços, né? Porque a política é onde nos proporciona possibilidades, né? Onde nós temos a oportunidade de fazer acontecer. É onde a gente tem aquela possibilidade de criar políticas públicas voltadas para as mulheres. E quando a gente fala que a gente está criando políticas públicas para as mulheres, a gente também está criando para a família. A Dayana falou sobre violência política e eu fiquei curiosa. Vocês querem falar a respeito? Que enfrentamento é esse de violência política em cenário nacional? Você quer falar, vereadora? Você tem experiência, né? Experiência própria, já sofreu. Que eu estou curiosa e eu ia perguntar isso mais pra frente. Só não fale nomes, mas eu quero detalhes. E o pior é que, assim, às vezes a gente sofre essa violência vindo de outras mulheres. Me né? conta, gente. Então, também, infelizmente, não é... A gente sofre violência política. Só resumindo aqui o que ela falou. É isso aí, porque você vê que nós somos 54% e poucas mulheres votam em mulher. A gente não sabe por que as mulheres não é unida igual os homens. Os homens têm essa visão que fala, ali dá um bom vereador, ali dá um prefeito, eles já... E as mulheres não têm esse trabalho de falar assim, aquela mulher ali vai a crescer. Mulher, ela tem um perfil diferente do homem. Eu deduzo o quê? Comi aqui um biscoitinho já, gente. Desculpa, Já se o está dente na hora. estiver sujo, tá tudo certo. Dentro da naturalidade e normalidade. Mas isso é muito natural da mulher com um pensamento bem retrógrado, que só o homem pode ser líder. Sim. Entende? Então, toda essa masculinidade, liderança e condução está diretamente ligada ao homem, né, no seu perfil. Já se mudou muita coisa. Arrisco dizer que sim, o homem tem um perfil líder, a gente também pode ser. Zezília, conta sobre esse negócio que eu tô curiosa. Então, às vezes as pessoas levam a violência, que a gente fala com a violência política, talvez soa para as pessoas como, nossa, ela já sofreu algum tipo de violência, alguma agressão. A violência política, às vezes, ela é involuntária. Mas você precisa perceber que você está sofrendo aquela violência política. Exemplo. Um exemplo, por exemplo, você fala demais. Você fala demais. Cala a boca. Né? Já falou. Né? Que quem vai falar agora sou eu. Né? Então, assim, tipo que... Corta o microfone dela. Corta o microfone dela, né? Corta o microfone dela, que ela já falou demais. Então, assim, são coisas... você quer aparecer, ela quer aparecer. Né? A gente vai ali se posicionar, a gente vai se posicionar. Pega o projeto dela agora em gaveta. Porque se posicionou. Então, tudo isso é uma violência política. Nós queremos nos posicionar, queremos ali opinar, queremos ali fazer os nossos direitos valer. O nosso projeto de lei foi colocado, porque não foi para as comissões, porque não colocou ainda. E você ouvir do colega que está, né, na presidência dizer agora não vai, engaveta. E você vê dessa mesma pessoa que age assim com você, age de mesmo modo com os homens? Não, de jeito nenhum. Entendi. Você vê na sala, na reunião de pauta, muitas vezes eu já falei, muitas vezes eu já tive que me posicionar, de enfrentar e dizer não me subestime,
né? Porque eu sou mulher, você está falando nesse tom, e aí quando o colega fala com o outro, comigo fala em um tom grosseiro, vem pra cima, aí de repente está falando com o colega, começa a falar baixinho, e eu pergunto, eu sofri uma violência política naquele momento, e aí em seguida eu pergunto pro colega, né, uai, você está falando alto, você falou alto comigo. E fala baixo e fala com o baixo com o colega, então é porque eu sou mulher, então aquilo era uma violência política, E eu fiz né? essa pergunta justamente para entender se isso não é um vitimismo que a gente carrega quanto mas minoria. isso é um ponto. Isso foi realmente... Isso é um ponto muito importante, porque todas as vezes que você vai pra cima, que você enfrenta, né? Você vai porque eu sou mulher, aí não venha se vitimizar, porque esse negócio de ser mulher, né? Não venha que eu não vou entrar nessa onda. É isso que a gente escuta. E talvez o colega acha que é algo involuntário, mas não. E naquele momento a gente está sofrendo violência política. E a gente sofre violência política também das colegas. Porque, por exemplo, as colegas, quando você se posiciona, né, e você dá a sua opinião ali, você é taxado de que você quer falar demais, de que você é metida, de que você quer aparecer. E às vezes isso evidencia. Então, um parâmetro primordial para que você perceba que é uma violência porque você é mulher é quando a pessoa te trata diferente dos demais. Não só trata diferente dos demais. Dos homens. Dos homens, por exemplo. É quando você está falando no seu discurso e logo em seguida o colega faz o uso da palavra e distorce o que você falou, coloca palavras na sua boca. Mas isso, no geral, pode ser uma questão de estratégia, desestabilizar num âmbito geral. Tem casos e casos. Entendo. Tem caso que realmente é uma afronta. Realmente é uma violência política, né? Direta, né? Por exemplo, aconteceu no meu gabinete de um colega invadir meu gabinete, de entrar e botar o dedo na minha cara. Entraria num gabinete de homem? Entraria no gabinete? Essa fica a pergunta, né? Botar o dedo na cara, botaria o dedo na cara de um homem? Então, aí é onde a gente percebe. Né? Existe, na verdade, existe um descrédito, né? Ainda acham que mulher não entende de política, né? Ainda a gente vê nas gravações a nível nacional, né? Você é um ambiente... Não vamos longe. Desculpa, Simone. Não vamos longe. Saiu uma gravação recente da sessão de Angical. E aí um dos candidatos fala, vocês são inferiores a mim. Vergonhoso, então, né? Pode falar, Simone. Não, eu falo assim, porque é um ambiente masculino, eu acho que a gente está lá, assim, tipo, intrusa. Predominantemente masculino, mas eles realmente acham que a gente não entende de política, que o lugar de mulher ainda é em casa, ainda é na pia, né? Infelizmente, ainda tem muitos homens que pensam dessa forma, e algumas mulheres também. Mas o nosso papel aqui é mostrar o nosso potencial, mostrar o quanto nós somos capazes de fazer a diferença na política, né? E assim, quando eu vejo essa legislatura, a diferença que as mulheres fizeram na Câmara de Vereadores, assim, eu realmente me sinto muito orgulhosa. 4 anos. Os últimos anos, vocês sentiram que vocês tomaram mais espaço, vocês sentiram que impuseram mais respeito com base no que foi feito, conquistado e é muito acertado? Bom, é muito bom ouvir a população dizer, precisamos de mais mulheres, tem que ter mais umas 5, 7, 10 mulheres ali. Então, assim, é muito bom a gente... metade, né? Vamos de equilíbrio. E melhor ouvir, é bom ouvir. E melhor o negócio é equilíbrio, tem que equilibrar. Mas é muito bom, isso significa, né, que... Eu considero que as mulheres impulsionaram os homens também. Porque, assim... Certamente. Com certeza. Apoio. Exatamente. Impulsionamos. Porque quando você vê, olha, elas estão trabalhando. Se eles não fizerem alguma coisa, vai ficar feio. Então, assim, acabou que o trabalho das mulheres acabaram impulsionando alguns homens também a se movimentar e fazer um mandato, assim, mais atuante, né? Mas então, é um processo muito lento ainda. Eu acho muita parte também das mulheres. Você vê hoje, tem essa regra dos 30%, todo partido fica procurando qualquer uma.
adulando, entra aqui só para completar, porque é obrigado ter os 30% no partido. Hoje não existe mais, Simone. Uma cota feminina, né? A cota de gênero. Deixamos de ser cota, graças a Deus. É a cota de gênero, cota mas hoje. Os 30 pode ser para o homem ou para a mulher. Mas aí eles nunca acham os 30 da mulher. Infelizmente, a gente ainda tem poucas mulheres interessadas na política. E nosso papel é justamente incentivar, né? Essa mudança aí já é pensando no futuro, que daqui a uns tempos tem mais mulheres e os homens têm que ter a cota dos homens. Simone, eu vou aproveitar que você está com a palavra, te perguntar o seguinte, você quanto empresária e candidata, o que você pretende de trazer de novo, né, para Luiz Eduardo Magalhães? Você tem uma vasta experiência no setor privado, né, e o que você pode contribuir, assim, no setor privado, trazendo, né, para as políticas públicas? Você tem uma bandeira mais expressa? Olha, toda reunião que a gente vai, o pessoal pergunta logo qual é a sua bandeira, né? É porque ficou bem assim, parece que a pessoa tem que carregar uma bandeira para carregar uma massa. Então, por isso que eu estou te perguntando, eu quero entender. Eu não tenho bandeira específica, que eu venho do empreendedorismo, né? Então, eu quero trazer essa experiência que eu tenho. Desenvolvimento. Isso. Então, eu comecei com 10 anos de idade, minha família toda, meus irmãos, nós todos somos, antigamente era comerciante, né? Empreendedor. Mudando os nomes para ficar mais chique. Antigamente, a gente falava, eu vou indo para a roça, hoje eu estou do agro, eu sou da roça. Na verdade, era a venda. Então, desde 10 anos, meu pai ensinou a gente a ser comerciante. Nós já vendemos picolé na feira, nós já fomos camelô. Então, ele colocou essa veia de comércio em todos nós. Nós não temos nenhum irmão que fala assim, eu já trabalhei numa empresa. Nós nunca trabalhou numa empresa assim. A única empresa que eu trabalhei. A única que foi corretor, que não é empresa. Você tem que sair para vender, né? É autônomo, né? Então, eu quero trazer essa experiência que eu tenho do privado para o público, que eu acho muito importante. A gente tem muito conhecimento. E dá para conciliar, dá para fazer um bom trabalho. E eu acho que é isso. Pessoas assim que vê o dia a dia, que precisa de todos os órgãos, porque eu estou envolvida. Eu sei ali onde eu chego lá e falo que dava para mudar aqui, nisso aqui. Dava para fazer assim, dava para fazer assado. Então, eu vejo isso, essa necessidade de ter essa parte empreendedora dentro da Câmara de Vereadores. Então, você não tem uma bandeira, mas existe uma inclinação fortíssima, né, para o comércio, para o desenvolvimento do comércio local. Pela geral, experiência, claro. Pela experiência, por geral mesmo, assim, que eu quero desenvolver. Por exemplo, hoje a Bung, hoje ele faz um treinamento para os seus funcionários para receber o caminhoneiro. Por que a gente não pode fazer um treinamento com todos os funcionários da prefeitura para saber atender gente que gosta de gente, colocar gente adequada nos setores? Então, eu acho que é empreender. Melhor capacitação para os cargos. Melhor capacitação para os cargos. Então, eu quero trazer essa parte do todo. Até, Noelma, a gente, como empreendedora, a gente pensa assim, até no cabeamento da cidade, a gente pensa. Eu e meu genro, a gente fica só... Nem ganhei ainda, mas a gente fica só... Você toparia uma campanha para prefeita? Só se Deus me capacitar. Mas assim, vocês, me conta, Dayana e Zezília. Olha, eu toparia, não tenho medo de dizer. Eu estou numa vertente crescente. Eu olho para o meu mandato e sinto muito orgulho do meu mandato, sinto o quanto que eu cresci e sinto o quanto que me identifico com isso. Então, se for para eu chegar, eu galgar voo mais alto, se for ser vice, se for prefeita, e se isso for com o meu trabalho na política, for me levando aonde me levarem, eu vou. Eu costumo dizer para as pessoas assim, Deus tem que estar no negócio. Mas para isso acontecer, o povo tem que querer. Então não basta eu dizer, eu topo e eu quero e vou colocar de goela abaixo. Não é isso. Nossa, o povo quis Zezília de volta e quis bem, ela voltou forte, voltou bem. Olha, o povo está pedindo, né? Olha, foi cotado o nome dela. Então, se houver
toda essa articulação, se eu já estou na política, eu não vou recuar. Entendo. Eu não vou recuar, né? Não vou voltar. Eu não tenho outro cargo antes de vereador. Então, se for para mim crescer na política, sim, eu toparia Igual e estou até pronta colocou para seu isso. nome novamente na análise para eles verem seu trabalho. Exatamente, Eles né? têm que dar o feedback, Eu tenho que né? dar o feedback, depende deles, né? Se eles derem o feedback, então eu não posso me reeleger. Eu preciso me reeleger bem. Preciso me reeleger bem, que aí as pessoas, eu vou entender e as pessoas vão me dizer que, não, você leva jeito realmente, gostamos do seu perfil na política, porque o meu perfil na política é um perfil muito difícil, muito desafiador. O que é difícil e desafiador? Então, infelizmente, na política ainda existe o voto do... eu tenho um voto para um vereador, eu estou procurando um vereador para dar o meu voto. Sim, eis-me aqui, sou eu. Não, mas eu estou precisando disso ou daquilo. Entendo. E quando a gente tem o perfil de um vereador, né, que trabalha, que não compra voto, ajuda pessoas, né, que a gente não tem essa veia de negociar, que não enxerga a política como um negócio, que não Então, quer... sente que o crescimento é mais limitado. É muito mais limitado, porque assim, você precisa ter muito dinheiro para entrar de, não sou eu, socorro Deus. Então, Mas, assim, Zezília, eu falei que eu já participei, não de frente nos bastidores, eu pensei que, entrei agora, eu pensei que tinha mudado bastante, não piorou. Infelizmente. Piorou, o pessoal pede Absurdamente. assim... Você fala com relação ao comportamento, do eleitor. do eleitor. Exatamente. Foram, na verdade, isso é eu ia usar uma palavra totalmente errada. Graças a Deus, Deus me segurou aqui. Mas é um comportamento que foi viciado. é cultural. É cultural, É eu cultural, acho. é Porque, cultural, tem que por ser exemplo, trabalhado, Alaídio, né? ele teve muitos votos de amizade. E hoje em dia... Não, eu quase a não gente- sei se acontece com vocês, mas comigo acontece e tá tudo bem, eu coloco paz no meu coração. A pessoa ali que fala assim, ó, eu vou ficar te devendo isso eu não faço, depois eu vou ficar te devendo o voto, amém. Amém, vai ficar me devendo o voto. Paz. Porque eu não tenho como, as propostas são absurdas. E realmente eu Me conta, o que é absurdo? Eu quero tem certeza? detalhes. Você tem eu quero detalhe, eu quero na mesa. Não precisa falar nome. Mas o que assim que você achou? Você também? Tá, né? eu Eu contar Simone um que é também. absurdo, mas eu não, Conta! se a pessoa escutar, vai falar... Não. A pessoa não Ela não vai precisa. saber, mas não, só ela vai saber. Mas assim, eu quero saber o que mais inadmissível. Meu Deus, como que esse eleitor teve a capacidade de me pedir? Será que alguém atende um pedido assim? O quê? Olha, se eu fosse puxar na memória, eu ia achar um absurdo do absurdo, que já teve. Mas eu vou pegar um recente, que eu até não acho, eu não acho absurdo. Mas não tem cabimento, não tem cabimento. A pessoa precisa de um celular. Meu Ela quer Deus trocar o celular Foi dela. um iPhone 15? Ela queria um iPhone, não precisava ser 15, não. Ai, gente. Ela precisava de um iPhone pro trabalho dela e no momento ela estava sem condição. Ai, meu Deus. Não precisa pagar tudo, mas pelo menos uma parte. Pelo menos uma parte. E aí eu tive a capacidade de dizer, não, eu não tenho condição. Eu estou em campanha, eu estou numa luta para fazer minha campanha. Ah, mas você está em campanha, você está precisando de voto. Sim, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu preciso do dinheiro que eu tenho para investir na campanha. Não, mas você precisa investir em voto. Então, assim, eu não tenho. E aí a pessoa falou, então tá bom, eu vou procurar um vereador que pode. Então, o que me Eu tô passada? Não, o que fica assim, Não, me só batendo na disso. cabeça é, será que tem algum vereador que vai dar isso, meu Deus? Porque eles falam pior assim, que numa tem. certeza, que não, então eu vou procurar outro que vai dar. E sabe a minha revolta, desculpa, colegas, e todos os colegas que estão me ouvindo, que fazem isso, que dão, e eles não dão assim um dinheiro, mas eles dão, eu vou te dar aqui R$200 para segurar. Para ficar aquele negócio, pelo menos ele me deu R$200. Então ele vai encontrar alguém para dar R$200. Agora tem eleitor que é corrupto, tá bom? Não é só o político, não. Tem eleitor que é corrupto. E como é isso, Zezília? O eleitor corrupto, ele pede de mim, ele conseguiu R$200. Eu vi demais na campanha passada. Ele pede dela, conseguiu 100. Aí ele decide lá no final quem ele vai votar. E talvez ele votou naquele que pegou no chão, que ele não lembra mais quem ele pediu. Eu não diria nem ser corrupção nesse sentido, mas eu digo que é uma questão de caráter. Porque, primeiro ponto, corrupção não é falta de vender caráter. vender seu voto
é uma questão de caráter, né? E aí você fidelizar a palavra com um e fidelizar com o outro, comercializar o voto. Agora, eu quero deixar uma coisa clara. Eu não julgo. Isso que eu ia dizer. No momento, mas aí calma, que eu vou explicar e eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu não julgo a pessoa que ela tem uma necessidade de comida, uma pessoa que tem necessidade de uma cirurgia. Sim. E que ela tá tentando algo e que tá exausta, que tá com dificuldade, que tem um filho e que aí encontra nesse cenário uma possibilidade de conseguir uma emergência, uma necessidade. Eu, sinceramente, eu não julgo, porque quanto mãe, eu estando numa situação semelhante, eu digo que eu seria... você não julga nesse ponto. Eu seria capaz. E no ponto de que eu não tenho... Olha a minha casa, eu estou na lona. Não. Saúde e comida. Infelizmente, entendeu? Os pedidos são os mais sensíveis. Os pedidos que a gente recebe. Gente, pelo amor de Deus. Passagem para estar de férias, quer passagem. Eu já recebi. Eu já recebi pedido para pagar o casamento. Eu já recebi pedido para pagar o vestido de noiva. Eu já recebi pedidos. O mais absurdo. Os mais variados possíveis, né? Os mais comuns são gás, energia, cimento, bloco, né? E acredito que habilitação, né? É um pedido que você deve estar recebendo muito, né? Empreendedora do ramo. É isso que eu né? Mas, infelizmente, assim, as pessoas têm essa cultura. Mas eu acredito que nós temos o papel e o dever de ir mudando e conscientizando as pessoas de que a política, ela veio para transformar de forma coletiva. A política, ela não é individualista. A política, ela sempre existiu. E ela está aí para organizar uma sociedade e está pelo bem comum, né? Então, a gente tem que ir conscientizando essas pessoas de que a venda de voto, né, não vai trazer nenhum benefício para a nossa cidade, né? Vai trazer um benefício momentâneo para aquela pessoa de forma individual. E esse não é o papel da política, né? Então, assim, eu sempre digo que a gente precisa falar de política nas escolas, que a gente precisa falar de política nas igrejas e falar de política nas nossas casas para os nossos filhos. Perfeito, Daiane. Porque somente tendo pessoas mais conscientes sobre a política, nós teremos melhores eleitores e, consequentemente, melhores políticos. Porque os políticos são consequências das nossas escolhas. E como a Zezília falou em relação à corrupção, muitas vezes o eleitor, ele é o corruptor, né? Ele é o corruptor. Se não houver o corruptor, também não vai haver o corrupto. Mas pensando por outro lado, Daiana, pensando que os eleitores são a maioria e os candidatos é uma minoria, se a minoria tivesse esse posicionamento em não acatar, acho que tudo se resolveria muito mais fácil. Eu sonho um dia do político, mas é porque ainda existe essa, digamos assim, ainda existe essa mancha sobre a política, né? Você entra na política, você já fica manjado, né? Então, todo mundo tem essa fala já sobre isso, né? Eu sonho um dia o político ter a oportunidade de dizer, eu fui coagido. Né? Eu consegui dizer assim, você comprou o voto? Neguei. Neguei. Você poder, né? Porque assim, se o eleitor, digamos assim, se o político for lá comprar o voto, o político ele é penalizado. O eleitor pode ir denunciar. Uhum. Olha, tentou comprar meu voto. Por que não acontece isso com o eleitor? Por que quando o eleitor vem vender o seu voto, nada acontece? Vocês conseguem me ajudar a entender isso? Sim, eu entendo perfeitamente, porque é muito cômodo também o político ouvir a possibilidade que ele tem em atender, que é uma reversão de voto, que é no final das contas que todo mundo quer. Então, é muito complicado. Entendo a Daiana do ponto de vista de fazer crescer bons eleitores, né? De uma parte consciente, entender que isso... qual o prejuízo que nós temos em função disso, né? Claro, preventivas, políticas públicas, desde a base escolar, primário, isso
gera bons cidadãos. Mas eu vejo E, isso... consequentemente, bons políticos, porque a gente... Exatamente. O político, ele sai da sociedade, né? Ele Então, sai, assim, ele sai... ele está aí, viu, gente? Ele está aí. Então, A gente vê isso aqui na minha candidatura agora. Quantas pessoas que falavam, Simone, para que você vai entrar nisso? Isso Você é independente, quer dizer, eles acham que a gente vai entrar lá para roubar. Você não precisa, você tem independência, você está com a vida tranquila, assim, você não precisa para quê? Então, todo mundo acha que você vai Simone, entrar. É isso. E aí eu vou complementar a fala dela, dizendo, olhar para essas pessoas e perguntar o que você acha de mim. Eu acho você uma pessoa boa. O que você mais acha de mim? Trabalhadora. O que você mais acha de mim? Pessoas que honram os compromissos. São dessas pessoas que a política precisa. São dessas pessoas que a política precisa. Então, eu estou me levantando. Então, as pessoas, a gente precisa, concordo, e é um projeto de lei. Precisa ter educação política nas escolas. Precisa. Por que querem ensinar as crianças a ter educação no trânsito? Por que querem colocar as crianças financeira na escola? Tudo se faz necessário. E quebrar esse tabu de dizer, né? Muita gente gosta de dizer assim, a política não se discute. Eu discordo completamente. Tudo você não é precisa, política. claro, Tudo é você não política. precisa discutir Eu não a gosto política de política, partidária ou né? do candidato A ou B, mas discutir política é extremamente necessário, gente, é fundamental. E a sociedade em si, as pessoas boas, de bem, que produz, hoje está tudo falando, sai de política, tudo saindo da política. Não, e não as pode. vagas estão lá. Nós não você podemos Meu assumida. contrato de trabalho, uma cláusula que eu precisei colocar foi sobre a minha liberdade de expressão quanto qualquer assunto. Eu não abro mão, quanto mulher, sabe, do meu direito de voz, de externar aquilo que eu acho. E é esse papel que a gente está fazendo aqui, né? Externar, trazer informação para o ouvinte, que seja digital, que seja pessoalmente. Ô, meninas, Simone, eu queria saber se você está preparada, minha irmã. Você está preparada para enfrentar uma bancada, enfrentar o que a gente veio, o que as meninas acabaram de falar sobre, né? Violência política, né? Você seria que tipo de mulher ali na bancada? Porque eu tô vendo assim uma energia em você, eu acredito que você tem o mesmo perfil das demais aqui. Como que você está preparada? Estou preparadíssima. Gostei. Eu estou preparada, estou num momento ótimo da minha vida, assim, estou resolvida financeiramente, né, a família estabelecida, não, como aconteceu com meu marido, mas a gente se estabelece, filhos, né? Os netos. Então eu estou assim para doar mesmo, eu estou assim para fazer a diferença se Deus me permitir, nesse mandato, eu quero deixar assim minha história que tenha acompanhada aí pelas nobres. Então, eu estou preparada, sim. Estou com muitos projetos e eu estou focada nesse assunto. Perfeito. Dayana, você já desenvolveu um papel de excelência, né? As mulheres na bancada com Cecília. E o que tem de novo, partindo da Dayana? O que você projetou? Se existe algum projeto de lei? Você tem uma bandeira em específico? Então, Noelma, minha principal função é o desenvolvimento do nosso município, né? O que é a minha missão na Câmara de Vereadores é contribuir com o desenvolvimento de Luiz Eduardo Magalhães. Que é o primordial para qualidade todos. de vida para a nossa população. Mas, claro que a gente tem afinidades, tem bandeiras que a gente se empenha mais. E, como eu disse no início... E a vivência também, é natural a inclinação. A defesa dos direitos da mulher tem sido a minha principal bandeira na Câmara de Vereadores. Né? E, assim, no meu mandato, eu tenho, assim, a honra, né, que eu considero uma honra, ter contribuído diretamente para trazer o núcleo especializado de atendimento à mulher para Luiz Eduardo Magalhães. Foram 2 anos de caminhada, juntamente com a vereadora Zezília. Nós nos unimos para a gente somar as forças e dividir o resultado com a população de Luiz Eduardo Magalhães. Então, durante os nossos primeiros 2 anos de mandato, nós fizemos diversas viagens, batemos em diversas portas, né, conseguimos muitas emendas parlamentares, fizemos levantamento de números, né, com o intuito de fortalecer essa rede de proteção à mulher. Luiz Eduardo Magalhães ainda é uma cidade que tem muita violência doméstica, a 3ª cidade do estado com maior número de violência doméstica. 70% das ainda ocorrências... se mantém nesse... Isso, 70% das ocorrências que a polícia recebe
é Lei Maria da Penha. Mas, assim, com a rede protetora que a gente tem aqui, isso também propicia que esse número aumente. Não o número de violência, mas sim o número de mulheres que se sentem encorajadas a denunciar. Então, com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, também com a Ronda Maria da Penha, que também foi uma luta nossa. Então, hoje, Luiz Eduardo Magalhães já tem um apoio que vem de Barreiras, da Ronda Maria da Penha, e temos também uma equipe sendo formada, sendo treinada para atuar na Ronda Maria da Penha aqui, de Luiz Eduardo Magalhães. São competências do governo do Estado, mas só aconteceu porque nós fomos atrás, porque nós nos mobilizamos, né? Nós fizemos acontecer. Então, hoje a gente conseguimos viatura, né? Tanto para a Ronda Maria da Penha, quanto para a Delegacia da Mulher. Então, assim, foi tudo conquista do nosso mandato. Nós temos também o Botão do Pânico, o CAN, toda essa rede de proteção fortalece e encoraja as mulheres a fazerem as denúncias e seguir com a denúncia. Então, né? manter projetos e ampliar nesse sentido. Nesse sentido. E nós temos muitos sonhos ainda, muita busca, muito projeto em andamento, e por isso nós queremos continuar, né, protegendo as mulheres de Luiz Eduardo Magalhães e empoderando, né, e fortalecendo cada vez mais essa rede de proteção. Isso aí, é o nosso intuito, o nosso objetivo. Zezília, e você se reeleita? O que é a sua bandeira? O que é a sua prioridade? Zer mais. Tá ali no meu slogan, né? Eu descobri que eu posso ser muito mais, né? Hoje eu vinha com o slogan de chama ela que ela vem, com o intuito de realmente atender o chamado, né, da população. E o meu lema sempre foi força e coragem para lutar. Você precisa ser forte, precisa ser corajosa para as lutas diárias, né? E hoje o meu lema é fazendo mais por Luiz Eduardo Magalhães. Então, a fala da vereadora Dayana Faedo seria uma fala minha, repetitiva, porque nós lutamos muito juntas, né? Resolvemos realmente nos unir, olhando para as propostas dela, eram as mesmas minhas. Então, a gente falou, vamos nos unir, vamos buscar. Então, um trabalho de continuidade. É um trabalho de continuidade. A vereadora falou de qualidade de vida, de uma cidade desenvolvida, fazer parte do desenvolvimento, do crescimento da cidade. Bacana isso. Eu estou impressionada com a minha capacidade de acolher as pautas, né? A bandeira é a bandeira da mulher, a nossa bancada está lá, eu sou a bancada católica, eu sou a católica que defende, que leva a palavra do Papa, que leva a palavra do padre, que divulga os eventos da igreja, que fortalece, né, esse meio católico. Política e religião, combina? Ah, mas está combinando. Mas está combinando. Sabedoria. Política até na igreja. Com certeza. E eu levantei essa bandeira na minha igreja católica, né? Eu tive que sacudir os padres quando eu me vi sozinha na defesa da vida, né? Eu fui uma das únicas vereadoras que teve a coragem, né? Sou pró-vida, né? Fui a única vereadora que teve a coragem de dizer não ao aborto, né? De forma explícita que era contra o aborto, sem medo. Muita gente me deixou de seguir. Deixei de seguir. Não tem problema, tá tudo bem. E assim, a gente tá mais preparado. A gente vem com mais experiência. Queremos continuar o trabalho. Como a vereadora disse, nós precisamos transformar a NEAM em DEAN. Hoje é só um núcleo, nós queremos a delegacia da mulher. Nós temos hoje a Ronda Maria da Penha, só 3 vezes na semana, nós queremos todos os dias, efetivo em Luiz Eduardo Magalhães. Nós queremos trazer a Casa da Mulher Brasileira para Luiz Eduardo Magalhães, ou para a região, se a gente acertar a região, tá ótimo, mas é uma luta nossa, né? Mas Zezília Martins, ela quer trabalhar com alguns projetos de lei, como, por exemplo, a meia saúde, meia consulta. A gente quer continuar a fazer o Centro de Referência Saúde da Mulher, o Centro de Referência Saúde da Criança, né? A gente quer continuar trabalhando com a mulher nessas defesas, ajudar também na saúde, que é algo primordial para as pessoas e é algo que elas cobram muito, 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 muito mesmo, né? Inclusive, o Centro de Referência à Saúde da Mulher, nós já protocolamos o projeto de lei na Câmara, né? E a gestão já se posicionou favorável em executar. Isso é um ganho muito grande para as mulheres do nosso município.
Simone? Só concluindo Claro, isso aqui. claro. Igual eu penso muito também na identidade esportiva para os alunos. Eu acho que o esporte é o que pode salvar aquelas crianças mais carentes. A identidade esportiva. Eu tenho Projeto de lei? não, prioridade, não é prioridade que eu quero falar. Eu tenho... Afinidade. Afinidade não, eu tenho... Depois você corta isso aí tudo. Tá, você tem uma intenção. Não, eu tenho, como fala, propriedade. Eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque quando eu fiquei viúva, foi a corrida que me tirou da depressão. Então, a gente fica deprimido, o que fazer, como? Porque você ficar viúva hoje é como se você vai nascer de novo, porque você estava na sua família, você tem um costume com sua vida, com sua mãe, toda com uma seus irmãos. reconstrução, né, Simone? Aí você casou, você de novo vai ter que aprender duas cabeças em uma pessoa só. Então, você vai de novo construir sua vida, você vai, com outra pessoa completamente diferente. Aí você fica viúva, de novo construir, de novo reconstruir de novo, porque agora é você pensando sozinha, todas decisões sozinha. E a sociedade hoje, ela tem uma discriminação aí também. Quanto a viuvez? Quanto a viuvez, porque eles não veem capacidade de você continuar sem o marido. Você ajudou em tudo, todo mundo está vendo. Mas aí o seu marido morre, uma semana que meu marido morreu, o povo estava disputando, ia me procurar, eu quero tocar, eu vou comprar isso. Então, muitas poucas pessoas que vão lá te dar uma mão, falar. Aí você conhece os verdadeiros amigos. Simone, os seus resultados falam por você. Você manteve suas empresas, você acresceu, né? Então, tá aí a capacidade feminina. E agora no âmbito político, eu gostaria que, se você pudesse dar um conselho para as mulheres, qual conselho você daria para as mulheres que querem entrar na política? Olha, vá em frente. Não deixe ninguém falar o contrário. Estude, se aperfeiçoe, se capacite. E tem que... O desejo que ela pretende, que ninguém possa travar. Tem que ir à luta com seus objetivos e se aperfeiçoando. A Simone falou algo bem importante sobre estudo, gente. Tem que ser... A gente está numa época em que as pessoas, elas tão somente querem estar ali. Tem que ser Muita gente não tem um projeto de lei para apresentar. Não sabe nem a amplitude, a dimensão de um vereador, até onde ele pode chegar, né? Tá preparado para ir até o legislativo? Sim. Tá preparado para representar a cidade no legislativo? Ir a Brasília, ir a Salvador, buscar os nossos direitos e buscar o desenvolvimento da nossa cidade? Então, estudar política se faz necessário antes de querer estar na política, porque aí a gente gera uma massa capacitada, justamente, articulada, né? Nós precisamos de pessoas realmente... Não estou falando sobre diploma. Eu estou falando sobre o acesso que todos nós temos quanto a buscar o conhecimento e fazer valer. Querem falar as últimas palavras, resumidamente? Então, as minhas últimas palavras exatamente essa de qual conselho que eu diria para as mulheres. Eu quero me dirigir às mulheres de Luiz Eduardo Magalhães, aquelas que são eleitoras, para que elas tenham realmente um olhar de mulher. Não é Marisa, não, mas é de mulher para mulher mesmo. Achei ótimo. Não, é de mulher para mulher mesmo. Olha, né, se você não tem nenhum homem que é candidato na sua família, porque geralmente o esposo não vai deixar de votar no esposo, né? De repente o filho não vai deixar de votar no filho. Mas não tenho nenhum vínculo político com o homem. Opte por uma mulher, porque a mulher hoje na política já é um desafio muito grande. Ser mulher já é um desafio, né? Então, ela está na política é um desafio e meio. Dá oportunidade para as mulheres. Então, isso eu gostaria de pedir, dizer para você, mulher, que você é capaz.
Você é capaz, é um direito seu de concorrer. Então, não deixe ninguém falar, é só uma cota, ela veio só para preencher ali. Não, faça o seu nome, vá para a rua. Luiz Eduardo Magalhães cresceu. Mais de 80% dos eleitores de Luiz Eduardo Magalhães não sabem quem vai votar para vereador, Noelma. Não sabem quem vai votar. E eu quero fazer um pedido para as mulheres. Não vamos competir uma com a outra. Não vamos, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Quer tirar, eu quero a vaga. Quero a vaga do homem, não quero a vaga da mulher, né, vereadora Dayana? Então, assim, não queira a vaga de ninguém, na verdade, luta pelo seu espaço, né? Então a gente está aqui para isso. Eu tenho certeza que as 3 vereadoras que hoje estão na Câmara, elas representaram muito bem, cada um do seu modo, cada um defendendo a sua bandeira, e mostrou que há espaço para mais mulheres na política, que as mulheres sabem fazer política sim, e é isso que eu gostaria de dizer para as mulheres, né, empreendedoras, que a minha luta será por vocês, a minha missão é tornar o maior número de empreendedoras em Luiz Eduardo Magalhães. Não é para que vocês tenham independência financeira, não é para que vocês tenham segurança. A gente precisa que vocês tenham essa segurança. Eu sou útil, eu sei fazer algo, eu sou capaz, eu sei, né, gerir uma empresa, gerir um negócio. Então, contem sempre com essa vereadora na defesa da mulher, na defesa da família, na defesa das causas importantes para a nossa cidade. Dayana, gostaria de te ouvir. Nós já trilhamos um caminho assim importante na política, mas nós ainda temos um longo caminho a trilhar. E não é fácil os desafios para uma mulher, principalmente na política, né? Eu sou mãe, eu tenho um bebê, né? A política exige muita renúncia, né? Eu sempre falo que ser político, você tem que estar à disposição em período integral, né? E é verdade. E quem é mãe também tem que estar à disposição em período integral, né? Esposa em tempo integral. Mulher, justamente. É a vida feminina. Assim, a política, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada e me apaixono cada vez mais. Quanto mais quanto mais tempo eu passo na política, mais eu me apaixono. Mas, assim, realmente exige muita renúncia, né? Conciliar a minha vida, os meus filhos, não é fácil, mas eu sempre falo também que os meus filhos, eles não me limitam, né? Pelo contrário, eles me impulsionam, porque é também por eles que eu quero uma cidade melhor, que eu quero um Brasil melhor, eu quero uma política melhor para todos nós, né? E o conselho que eu deixo para as mulheres é: participem mais. Aquelas que não querem estar diretamente na política, que não querem colocar o seu nome à disposição, é um direito também dessas mulheres. Mas apoie aquelas que estão. E não é votar em mulher só por ser mulher, é votar em mulheres comprometidas, capazes, né? Capacitadas. É isso que a gente precisa, mulheres que estejam dispostas a fazer a diferença na política, né? Eu estou adorando estar no Legislativo. Você perguntou anteriormente se aceitaria o desafio de ser prefeita dessa cidade. Não é o meu objetivo hoje, mas não significa que amanhã não possa mudar, né? É um desafio. Amo o legislativo, o executivo é uma possibilidade, mas o que eu digo de verdade assim, é que eu amo Luiz Eduardo Magalhães, quero fazer parte do desenvolvimento dessa cidade, quero que os meus filhos tenham oportunidades nessa cidade, sabe? Que não tenham que ir embora de Luiz Eduardo para estudar, que não tenham que ir embora de Luiz Eduardo para trabalhar. E se a política me proporciona essa possibilidade de contribuir para que isso aconteça, eu estou no lugar certo. É por mim, é por eles, é por todos que residem em Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu estou aqui para fazer a diferença na política, não estou aqui para ser mais um emprego, vamos dizer, mais alguma coisa no meu currículo, mas assim, não no sentido. Muita gente, infelizmente, vê a política como uma possibilidade de emprego. E para mim não é isso. A política, para mim, é um objetivo, uma missão, sabe? Eu tenho um propósito de contribuir com o desenvolvimento de Luiz Eduardo Magalhães. E a política é o caminho certo para isso. Fico e você, obrigada. Simone, como que você finaliza? E entrar na política, as mulheres, vamos referente às mulheres, não significa isso que ela falou, de ser candidata, mas ela pode participar ajudando a outra mulher, ajudando com mulheres, fazendo uma reunião, apoiando,
né, ajudando nas redes sociais, dando ideias pra gente na rede social. Isso aí já é entrar na política. Legal, Simone. Então, a Bem gente lembrado. pode participar, sim, apoiando as mulheres. Ah, eu não sou, tem uma pessoa que tem muito parente, eu não sou não, mas eu vou ajudar a Simone. Vou fazer uma reunião para ela, eu vou chamar ela aqui, eu tô com ela. Então, isso aí é entrar na política. Não significa ser a candidata, né? Então, é muito importante esse apoio das mulheres. Gente, o que mais eu estou admirada e orgulhosa, eu preciso dizer, porque eu não esperava ver tamanha união entre vocês. Vocês estrearam o primeiro mandato com mulheres na bancada e vocês desmistificaram a competitividade entre mulheres. Vocês têm projetos juntas, vocês duas, uma apoiando a outra, dividindo sucesso. E assim, eu tô impactada. E é essa essência que a gente precisa manter, né? Mostrar que a gente não precisa, de forma alguma, estar disputando com a outra, essa soma em função do bem comum. E, principalmente, a maneira como vocês receberam bem a Simone, né? Que ainda não vereadora, quem sabe consiga. Então, recebendo bem e dividindo os méritos. Parabéns, Exília. Parabéns, Dayana. Parabéns pela intrepidez, por sua história, Simone. É inspiradora dentro da sua simplicidade, dentro da sua força, né? Dentro da sua luta. 3 maravilhosas fênix. Eu quero muito agradecer a contribuição de vocês aqui. Eu tenho certeza que inspiraram muitas mulheres. Olha... E eu vou dizer que vocês são muito corajosas. Por quê? Eu até me considero corajosa, já fui convidada 4 vezes para esse negócio. E eu não quis, de forma, assim, veemente, tô fora, sabe? E vocês falando aqui de possibilidade de aceitar ser prefeito. Quem sabe 2028, hein, Cecília? A gente tá lá junto, não sei, tô brincando, tá, gente? Então eu quero agora falar pra você, se inscreva no canal Papo de Fênix. Você pode assistir aqui pelo YouTube, você pode também ter acesso no Spotify. Siga nas redes sociais para você acompanhar todos os episódios e compartilhe com quem precisa saber um pouco mais sobre mulher na política.